I expected a hard fight, you know. I put my family through a lot. The more you get hit, the harder you fight. I get it. Let's go! Only now you've taken way too many hits before you get off. You can't fight like that anymore. Think about her. I'm gonna tell you something. I love you. I love you. So predictable. Man. The light heavyweight champion of the world, Billy Hope. I wouldn't be here without my wife, Maureen. Hey, Billy, why you leaving so soon? Come on, keep walking. Baby, you ain't never been a real man. Billy, let that go. Let's go home. How about I take your belt? Billy, stop! Who took me now? No. This court is aware of the tragedy your family has suffered, Mr. Hope. Nonetheless, you have chosen to demonstrate dangerous behaviors while having custody of your daughter. Dad? You need help, Billy. It'll be a year before your suspension is up, which means zero income. Legal custody of the child shall remain with family services until the father can demonstrate the abilities of a responsible parent. Please, I don't want to. I'm sorry, please. Dad, I want to stay with you. I want to live with you. You want me to come with you? No, man. I gotta do this alone. So what brings Billy Hope into my gym? I'm looking for a job, maybe a place to trade. You couldn't handle the rules here, man. I can't lose my daughter. I'll give you my everything. Somebody help me, please! I know that you're mad at me right now. You don't know anything. She doesn't want to see you today. Tell her I love her. Gotta let her hate you so she can get better. I am for How'd you like to fight for that title? You think that you can beat Magic? Not without you. I'm gonna fight again. I'm gonna get my kid back. What chance is there that Hope could win? The cards are stacked against Hope. They said Billy Hope can't make it. Billy Hope is over. This is your time. This is your moment. You can control your destiny. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 153. Eu sou Rafael Arinelli e eu tomei um soco no estômago vendo esse filme. Tem no estômago, né? Boa. Eu sou o Daniel Cury e alguém dá um Oscar pra aquela menina. Puta, verdade. Oscar, melhor atriz infantil, né? Tipo, nossa, melhor atriz coadjuvante. Aí o Jake Gyllenhaal não ganha porra nenhuma, ele vai ser o novo Leonardo DiCaprio. Puta, eu ia falar isso também. Aê, caramba. E eu sou o Cauê Petito. E aí é fenomenal! Isso é pra você, irmão. Olha aí, o Cauê agora, todas as participações dele faz homenagem pra alguém, né? Ele já mandou um abraço pra amiga, aí agora é pra um amigo, o que mais? Manda pra sua mãe também, né, Cauê? Putz, é verdade. Vamos fazer campanha. Ó, não, detalhe que isso vai denunciar meus conhecimentos televisivos, mas vamos fazer campanha pra Xuxa aparecer na casa do Cauê, assim, que ela agora vai na casa das pessoas. Tipo, o Gugu fazia antes, agora tá fazendo isso. Olha, aí a gente vai chegar, daí você manda um beijo pra Xuxa, pra Sasha. Eu não sei o que é mais impressionante, é o Dani sugerir isso ou o Dani saber que pode sugerir isso. Não, porque a Xuxa tem programa novo agora, velho. É, então, muito bom. O Netinho pode vir, o Dia de Princesa. Verdade. E falando de filme de boxe, né, a gente chamou o Netinho. É verdade, ele combina bastante. Muito bem, estamos hoje reunidos no podcast 153 para conversar sobre este filme que está nos cinemas e que traz aí, encabeçando o filme, né, nosso querido Jake Gyllenhaal, que vem crescendo com fantásticas atuações. E aí a gente foi lá conferir o filme Nocaute, um filme de boxe, né, que trata aí da vida de um boxeador já bem sucedido e tal. E a gente vai conversar um pouco sobre esse filme, vai discutir todas as vertentes que esse filme trouxe e vamos ver se ele é realmente
um filme que pode levar o Jake Gyllenhaal a ganhar grandes prêmios com esse papel, né? Será que esse vai ser o ovo de ouro do Jake Gyllenhaal? Será que é esse? Então, pra essa temporadona de Oscar, né? A gente tem o Jake Gyllenhaal, ele é tipo dos favoritinhos, ou pelo nocaute, que a gente já tá querendo aqui já mostrar que a gente tá no radar, ou pelo Demolition, que é um filme que acho que sai... Ah, não, ele sai só depois, esquece. Eu errei. Ele sai depois do Oscar, mas tem o Demolition mais pra frente. Ele tá no Everest, mas o Everest não vai ter eu acho que chance. Não Enfim, vai ter. Então é por esse filme que ele tem chances mesmo. Exato. Então vamos conversar aqui sobre Nocaute, obviamente que colocando spoilers e tal, então ouça por sua conta e risco, e nós vamos discutir então tudo sobre esse filme logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, você já levou um belo soco na cara? Já? Eu fiz kickboxing já, né? Caraca, não, mas não foi tipo com alguém com raiva ou querendo te nocautear. Não, foi tipo, mas é muita raiva, né? Porque tipo, eu tava com aquelas máscaras assim. Ah, sei. Que dá uma protegida. Então você não sente tanto, você só sente raiva do cara. Tipo, porque é difícil você se recuperar, é muito foda isso. Você se recuperar do soco pra revidar, entendeu? Você quer revidar e aí nisso você perde a cabeça. É nisso que você precisa do autocontrole, porque tipo, você quer revidar com ódio, só que você não pode, você tem que manter o posicionamento da defesa e tal. É muito louco. Mas aliás, você levou um soco de cair no chão e rolar, então. Não, foi soquinho, mas soquinho mesmo já dá raiva, entendeu? Entendi. Só um soquinho de tipo, aquele tonhonhon que você dá aquela pra trás, assim, que já é foda. Aliás, não digo soco, mas eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a fazer kickboxing. Bom, proteção. Cara, eu parei total. Eu nunca briguei e nunca tomei um soco na cara, nem fazendo exercício, nem nada. Já levei, assim, bolada na cara, cotovelada na cara, chute, jogador futebol, essas coisas, né? Boa ideia, a gente podia fazer kickboxing. Bora aí. Pra você poder me dar um soco na cara. Não, pra você treinar, pra você fortalecer seus bracinhos finos aí. Isso aí, Dani. Dani, como que as pessoas fazem, então, pra escrever aqui pro Cinemação, mandar suas histórias de como elas fizeram já kickbox ou box, ou se elas deram um soco na cara de alguém, se tomaram um soco de alguém na cara, ou se elas gostaram ou não do Nocaute, filme do Jake Gyllenhaal. É isso aí, mande todas as suas histórias de como você foi nocauteado pela vida, ou de como você nocauteou alguém, ou qualquer coisa do tipo, para contato@cinemação.com, ou então escreve no facebook.com/cinemação, acompanha a gente por lá, todas as novidades e muitas possibilidades de comentários. Claro que você pode seguir a gente no Twitter, no @cinemação, todas as novidades estão lá, frases de efeito, coisas bacanas pra você retweetar, e óbvio a gente também replica no Twitter muita coisa do Facebook, do Instagram, etc. Tá tudo sempre por lá. Quem preferir ouvir o podcast Cinemação de uma forma um pouquinho diferente, é só ir lá na webradiovagalume.com, toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprises aos sábados ao meio-dia. O podcast Cinemação está na programação desta web rádio, que é super bacana, que tem aí nas nossas interwebs. E claro, não deixe de acessar o cinemação.com para acompanhar novidades, trailers, todos os podcasts, o arquivo com todos os podcasts que a gente já publicou, que são muitos. E claro, se você está ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, não esquece de dar a sua notinha de 5 estrelinhas no iTunes, ou seu like no coraçãozinho lá do player do SoundCloud, para ajudar a gente a ser apresentado para mais pessoas.
Lembrando que você pode ajudar o Cinemação através do patreon.com/cinemação e lá você vai fazer sua doação para o Cinemação. Quem quiser ajudar a gente a desenvolver o nosso site, basta acessar esse endereço, né? patreon.com/cinemação, ou clicar no banner aqui que vai estar nesse post desse podcast e aí você vai ser direcionado para nossa página e lá você vai ver tudo que a gente vai dar para vocês conforme forem chegando as doações. Então você se torna um sócio, um patrão do Cinemação e ganha coisas, recompensa isso, né? Então é muito bacana e a gente tá tendo um retorno bastante legal. Vamos agradecer aqui ao Diego Lima, que é um dos nossos patrões e quem contribui com a gente mensalmente lá no Patreon, e isso ajuda com que a gente cresça e se desenvolva. Assim como o Diego, você também pode ajudar e contribuir a partir de $1, apenas $1, você vai lá, contribui, faz essa ajuda e vai ter aqui todas as recompensas que a gente pode dar, como por exemplo fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, ou ter seu nome citado aqui no podcast, ajudar a gente a escolher os temas dos podcasts, né, do ano. Todo ano a gente faz uma lista e faz todos os temas que a gente quer falar, às vezes tem umas mudanças e tal, mas a gente tem uma lista de temas, né? Então vai lá, doa, faz a sua doação mensal e ajude a contribuir aí com a cultura no Brasil. Só um detalhe, $1 ainda é um cafezinho. Ainda é um Daqui cafezinho. a pouco pode ser que vire a safra nacional, mas ainda é só um cafezinho, a gente sabe disso, então não dá pra reclamar, ainda $1 ainda é pouco. Exatamente, então vai lá, ajuda, patreon.com/cinemação. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos armários e vieram fazer comentários aqui pra gente, né? O que você trouxe aí pra gente de comentário bacanudo que chegou durante a semana? Eu vou ler o comentário aqui do Matheus Freitas, que comentou no último podcast, o 152, do Que Horas Ela Volta. Ele comentou o seguinte: olá pessoal do Cinemação, Que Horas Ela Volta é realmente um filme bastante interessante de assistir, justamente porque foge do padrão do cinema nacional que todos conhecemos. Esse filme vem para mostrar que o cinema nacional está evoluindo na busca de sua identidade. Destaco também Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que apesar de não ser o melhor filme nacional, é o meu favorito. Sobre a personagem da Jéssica, não acho que ela estivesse sendo folgada, mas sim deslumbrada por estar vendo de perto as coisas que ela só assistia na TV ou pela internet. Sobre o personagem do Carlos, eu também não curti muito. Eu acho que ele é meio frustrado e enxerga na Jéssica aquilo que ele queria pra si mesmo, além do fato de ela ser a personagem inconformada com a exploração da mãe. Acho que o Carlos estava interessado justamente por ela pensar diferente. Acho que o filme é muito bom, mas também senti falta de uma cena mais impactante. Queria ter visto a Val se impondo contra os patrões. Isso pode atrapalhar as chances de Oscar para o filme, mas é claro, estou na torcida e recomendo que todos assistam. Abraços e até a próxima. Gostei muito do que o Matheus escreveu. A única coisa que eu discordo é de que a falta de uma cena mais pesada, né, mais enfim, catártica pra Val, vai impedir qualquer premiação. Eu acho que a imprensa internacional, os críticos internacionais gostaram justamente do fato de ser algo sutil, de ser algo... É a trama, é o roteiro, é como ela se costura, chamou muito mais atenção do que só a atuação da Regina Casé, entendeu? Então eu acho que isso, particularmente pra mim, é até melhor. Eu acho que o filme perderia se ele trouxesse uma coisa muito exagerada, ou se ele trouxesse algum tipo de embate, porque eu acho que o filme não é um filme de embate, não é do empregado que briga contra o patrão, sabe? Aquela coisa de vou bater. Então eu acho que isso perderia. Mas claro... Eu vejo até assim, porque eu comentei, né, dessa parte de uma cena impactante no filme, e eu acho que o que falta, na verdade, assim, é uma música que entre, sabe? É um choro, é um toque a mais, assim, uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais dramática ali. É que também tal, seria isso, catártica, entendeu? Né? Seria uma forma de as pessoas se emocionarem pesadamente. Que é uma coisa que muita gente gosta. Eu particularmente acho legal quando o filme
ele permanece mesmo sem isso, entendeu? Então... Sim, não, sem dúvida. Nós temos aqui também um comentário, né, que veio do Lucas Albuquerque, ele escreveu... Sim, ele mandou e-mail, né? Isso, ele mandou um e-mail justamente no podcast, falando sobre o podcast 152, né, o 152, que é o Que Horas Ela Volta também. Então esse filme já deu o que falar esse filme, hein? Vários comentários e tal. E é muito bacana ver o pessoal interagindo e dando sua opinião pro cinema nacional, né? E aí o que o Lucas falou foi o seguinte: olá galera do Cinemação, meu nome é Lucas Albuquerque e mandei um e-mail recentemente que foi lido no episódio 149, mas não tive como me conter e cá estou a comentar este episódio sobre Que Horas Ela Volta. Ótimos comentários de vocês. Perguntei no Facebook se teria alguma chance de lançarem um episódio sobre o filme e quando vocês responderam todos, fiquei muito feliz, pois sabia que seria um programa bem condizente com a qualidade da obra. Eu quase deixei de assistir ao filme, pois odeio o Esquenta, da Regina Casé. E por consequência, estaria perdendo uma obra-prima do nosso cinema. Olha aí, olha a Regina Casé. Eu cheguei a ter que convencer pessoas a assistir. Sério? Porque, mas a Regina Casé... Aí você fala, cara, ela é uma atriz, ela não é... Ela não tá lá... Tipo, sabe assim, dançando num palco que tem mais gente do que a plateia, né? Nada contra, eu particularmente... é verdade, eu não tenho nada... Eu brinco do Esquenta de que ele tem mais gente no palco do que na plateia, mas eu não tenho nada contra o Esquenta. Não assisto porque eu não vejo muito TV mesmo, nem no horário, mas não vejo problema nenhum no programa. Eu não vejo isso mesmo. E assim, se você for atrás, tem gente que relata tanta coisa, né, no mundo das celebridades. Tem gente que fala que a Regina Casé é meio arrogante, que ela trata mal os funcionários e tal, mas que na TV ela é de outro jeito e tal. Cara, a gente nunca vai saber disso, e também pode ter um monte de gente com milindre aí, sei até lá, aí entendeu? A pessoa que vai ver o filme do Polanski e do Woody Allen e não se questiona sobre eles, também não tem que questionar, mas assim, daí você tá sendo incoerente com você mesmo, né? Então, se você se incomoda com alguma coisa da Regina Casé e não quer ver o filme dela, então, teoricamente, você não vai ver filme de diretores que envolvidos em polêmicas, etc. Né? Exatamente. E aí o Lucas continua, né? Podemos analisar o filme sobre duas óticas. O tema em si, discutir a questão da relação empregada-patrão no Brasil e, quiçá, no mundo, e falar sobre preconceito, ou analisar o filme, roteiro, atuação, fotografia, direção e etc, né? E aí ele continua. Neste último ponto, ressalto sim a atuação da Regina Casé e da mina que faz a filha dela no filme, que no caso é a Jéssica, né? A química entre ambas é muito peculiar e os prêmios são merecidos. Os demais personagens têm arcos pequenos, mas se relacionam com as duas protagonistas de um jeito que convence. Apesar de poderem ter trabalhado mais em alguns pontos. Tem algumas cenas brilhantes e a mescla de humor e drama foi bem equilibrada. O roteiro é digno, apesar de alguns pontos óbvios, em outros ele vai além do tradicional. A sacada da câmera no começo do filme é uma bela opção da diretora e acho que até poderia ter explorado mais isso. A antagonista é boa, mas acho que dava para ser ainda mais cruel, mas a hipocrisia dela mostra bem a ideia que o filme quer passar. A cena da piscina é antológica, só lembrando que o filme começa nela, tem um conflito com a Jéssica no meio e culmina na Val tomando aquela atitude mais pro final. A piscina é quase um personagem. Não sei se entra no top 10 de filmes brasileiros, mas no top 15 com certeza. Daria 4 claquetes. Olha aí, então tem algumas coisas aqui que o Lucas fala que eu não concordo muito. Por exemplo, eu acho um pouco exagerado falar que a piscina é quase um personagem, porque eu acho que ela na verdade não chega a ser um personagem, porque o filme acaba não se passando ela ali com frequência, né? Ela é um instrumento quase que de sim, ela é conflito. Ela é um elemento que talvez possa ser analisado até como metafórico, né? Exato. Tipo, ela é o limite que faz com que a Val não seja da família. Exatamente, né? Exatamente. Quase como isso, mas não um personagem, realmente. Mas é uma questão também, às vezes é a forma que ele encontrou pra expressar a importância que tem
a piscina, e realmente ela tem muita importância. E outra coisa que eu acho aqui que ele fala, que eu também não concordo muito, é que assim, ele diz que a antagonista é boa, mas que ele acha que ela poderia ser mais cruel. Eu acho que se ela fosse mais cruel, aí o filme estaria indo contra o discurso que ele se propõe a fazer, que é apontar os jogadores, mas discutir o jogo e não discutir os jogadores. Se você meio que faz uma caricatura de uma mulher cruel ali e tal, você acaba descaracterizando, né, o discurso dele. E ela já foi, a personagem da Karine Telles, ela foi criticada por muita gente que achou que ela ficou um pouco quase que vilã da Disney, sabe? Aquela coisa exato, blá. Exato. E eu acho que se fosse algo ainda mais cruel, aí o filme descambava. Então, realmente, eu também acho isso. E aí, né, o Felipe deixa um PS pra gente, que ele fala o seguinte: sobre o tema, é um tapa na cara de muitos e mostra bem o confronto de classes no Brasil. Vi em um shopping frequentado por uma classe alta aqui em Brasília, e foi notório o incômodo das pessoas na cadeira. Enquanto eu e minha namorada nos divertíamos muito, tanto com o que acontecia na tela, quanto pela reação das pessoas. Cara, até assim, eu acho que o filme, a gente até discutiu bastante isso durante o podcast, mas eu acho que o filme ele é muito feliz, porque se as pessoas se incomodaram, é que talvez elas tenham se identificado muito mais com a dona da casa, né, de repente. E aí elas perceberam uma outra realidade. Se você se diverte, às vezes você não se vê como a dona da casa, mas você se vê como o Fabinho, que tava lá e via na Val uma figura materna e até descontraída. Não, eu acho que a diversão é muito mais porque a Regina Casé tá muito engraçada. Muito engraçada. Tem muita cena muito cômica, que eu acho muito legal. Eu acho que a questão do tapa na cara é realmente pra quem não tava, nem sabia do que se trata. Tem muita gente também vai ver o filme assim, é a Regina Casé, tá todo mundo falando bem do filme. Não pesquisei porra nenhuma, vou lá. Aí a pessoa fica desprevenida, né? Pega desprevenida. Isso pode acontecer com muita gente de classe alta que provavelmente fez literalmente isso, de, né, pessoa no quartinho, mas fala que é da família, etc. Exatamente. Então, assim, o importante é que é um filme que é pra todo mundo, é pra todas as classes, é pra todas as faixas etárias. Então, tipo, é importante ir assistir, além de prestigiar o filme, né, você também vai se ver assistindo uma história muito bacana, muito bem construída, com a Ana Mui Laerte, com a Regina Casé e com tantos personagens bacanas que ali estão. Então, vai no cinema, aproveita que ele ainda tá em cartaz, corre lá, assiste o filme brasileiro, vale muito a pena. E agora já não é mais só a gente que tá falando, né? Agora é nosso público também que tá falando. This kid, Jones, is super fast and is killing Billy with just his left hand. Jones, the longer, quicker fighter, has appeared to win most of the rounds to this point in the fight. Keep them hands up! Protect that arm! Let's go, Jim! Come on, move! There you go! And now the crowd comes alive as Hope lands a right and a left. Okay, here we go! Here we go! Good body shots by Hope. There he goes again with that attitude, Jim. He never stops. This is another frustrating round for Hope. He all right. He ain't hurt him. Chegou aos cinemas no dia 10 de setembro de 2015 o filme dirigido pelo Anthony Fuqua, né? A gente não é Fuqua. Acho que seria Antoine Fuqua. Acho que seria Antoine Fuqua. Mas pode ser Fuqua. E o filme, né, que vem aí com o Jake Gyllenhaal conduzindo o filme, né, como a grande estrela desse filme, que conta a história de um boxeador que vai tentar ressurgir das cinzas como um fênix. Olha só que maravilha. Sim. E Dani, quem é que faz, além desses dois
do diretor, né? O Anthony Fuqua e o Jake Gyllenhaal. Quem mais faz esse grupo técnico que conduz Knockout? Bom, o filme tem roteiro do Kurt Sutter, que estreia nos cinemas com esse filme, né? Ele fez muita TV, ele é um dos roteiristas do Sons of Anarchy, né? Que é aquela a série, tanto que eu vi, aparece Filhos da Anarquia, eu demorei 2 minutos pra descobrir o que é Filhos da Anarquia, é Sons of Anarchy. Que é uma série de motocicleta e tal, os caras que quebram tudo, sim, e tal. Sim. A direção de fotografia é do Mauro Fiore, que é vencedor do Oscar pelo Avatar. Ele fez também a direção de fotografia do Avatar. A montagem do filme é do John Refoa, também fez a montagem do Avatar e fez a montagem de vários outros filmes do Antoine Fuqua, né? Ele fez O Protetor, do Invasão à Casa Branca e alguns outros filmes do mesmo diretor, né? Ele é parceiro do Fuqua. A trilha sonora do filme é um ponto especial aí, porque ela é do James Horner e foi um dos últimos filmes do James Horner, porque o James Horner morreu dia 22 de junho, né, desse ano. Ainda tem pra estrear do James Horner, de filmes que ele deixou e que vão ser lançados, como fala quando é lançado depois? São obras póstumas do James Horner. Você vai ter o The 33, que é aquele filme sobre os mineiros do Chile, né? E tem ainda os 7 Homens e um Destino, que tá constando como do James Horner. Não sei se já foi tudo gravado, 7 Homens e um Destino, ou se ele já compôs toda a trilha. Não sei como é que vai ficar. Mas que é um filme que também vai ter a direção do Antoine Fuqua, né? Então não sei em que pé tá, mas teoricamente ainda tá no nome do James Horner. Mas enfim, o filme é homenageado, né, ao James Horner, porque ele faleceu nesse tempo. E, como curiosidade, o James Horner fez esse filme praticamente de graça, porque ele é um filme barato e não tinha orçamento pra pagar o que o James Horner cobra. Só que o James Horner gostou tanto do projeto que topou fazer a trilha pro Antoine Fuqua, né? Porque ele pediu. Então, uma homenagem merecida, porque afinal de contas ele fez de graça, né? Sim. No elenco, além do Gyllenhaal, tem a Rachel McAdams, tem o Forrest Whitaker, tem a Ona Lawrence, que é a menininha, a filhinha do Jake Gyllenhaal, tem o Curtis Jackson, que também é conhecido como 50 Cent, e que no Brasil tá famoso por ser o R$2, porque o dólar tá 4, né? Essa foi boa. Com o dólar R$4, 50 Cent vira 2, né? Isso. E a Naomi Harris também, que tem um papel meio whatever, mas tudo bem, ela tá no elenco também. Eu me surpreendi, eu não sei que ela tava, né? Aí eu vi ela lá. Oi, Naomi Harris. Ah, tá, beleza. É isso. Essa é a aparição dela no filme, né? É, tipo, ela poderia ser qualquer outra atriz e, né, também não faria muita diferença. Eu acho que a gente pode fazer uma menção aqui pro Anthony Fuqua, que é um diretor aí que já tá lá na casa dos seus 49 anos e tal. E é um cara que vem fazendo filmes, assim, de ação, né? Um atrás do outro, né? É, um atrás do outro, mas ele tem focado bastante em ação, né? E a gente teve aí, por exemplo, os últimos filmes que ele fez antes desse Knockout. Ele fez, por exemplo, O Protetor, né? Que é o filme lá com o Denzel Washington. E fez também aquele grande filme Invasão à Casa Branca, né? Com o Gerard Butler. Esses foram os últimos projetos dele, assim, dos últimos, sei lá, 2 anos aí. Agora, antes disso, ele já tava fazendo vários filmes. Ele foca bastante em filmes de ação. E eu acho que o grande ponto alto dele foi Dia de Treinamento, concordam? Foi. Foi um filme muito bom. E acho que o Dia de Treinamento tem até um paralelo com o Knockout, porque, assim, os dois filmes são filmes que não inovam em nada, né? Assim, não criaram nada, mas que fazem tudo muito bem feito, criam a tensão ou a emoção que precisam criar e que exigem uma atuação muito boa, né? No caso do Dia de Treinamento, foi o que deu o Oscar pro Denzel Washington, e tem o Ethan Hawke, que também manda muito bem no filme. Ele tá sensacional no filme. Então assim, eu acho que o Antoine Fuqua, ele é um diretor, famoso diretor eficiente. Ele não inventa moda, ele não cria nada, ele não é nenhum gênio, mas o que ele faz bem feito. Então eu acho que esse já é um bom princípio pra gente começar a falar do filme, né? Sim, eu tenho uma opinião bem conflitante em relação ao Fuqua, então, porque alguns filmes dele me agradam muito e alguns eu acho extremamente esquecíveis, tipo, realmente bobagens, assim. Ele fez um filme, acho que é com o Taylor Lautner, né, do Crepúsculo, que acho que é Sem Saída é o nome do filme, que, sei lá, eu acho que é meio que uma
promessa que tava meio que decaindo até esse nocaute, porque depois de dia de treinamento eu não me impressionei muito com as obras dele, assim. Mas esse filme é sensacional. O próprio Invasão à Casa Branca que ele fez recentemente, né, também, e até mesmo o Protetor, né, que ele fez uma reedição lá com Denzel Washington. Sim. São dois filmes, assim, bem medianos, né? São dois filmes que ele mantém o mesmo padrão de direção, que é sempre uma direção segura, e a gente pode até dizer que de uma certa forma até conservadora em alguns pontos. Sim. E aí, tipo, o cara não trouxe nada de novo, assim. Inclusive, eu lembro que o Dani ficou muito empolgado quando saiu o Protetor, porque ele falou, cara, eu quero ver, porque, porra, estão reeditando a dupla Denzel Washington, Anthony Fuqua, aí, tipo, porra, pode surgir alguma coisa boa. E eu lembro depois a cara de decepção do Daniel, do tipo... Ele é um filme bem fraquinho. Mas eu acho que é bem isso. O Anton Fuqua, ele não é um roteirista. O problema do Protetor nem é tanto a direção. A direção é ok, o Denzel Washington tá ok. O problema é a história em si, que é baseada numa série dos anos 80 e que não mudaram quase nada, não atualizaram. Tipo, aquilo tá fraco. Então, assim, quando ele pega um roteiro bacana, ele consegue filmar bem, independente dele fazer ou não lembro agora se todos os filmes que ele dirigiu, ele que fez o roteiro. Independente disso, se o roteiro tá legal, ele vai fazer uma coisa legal. Sim. Se o roteiro estiver fraco, ele vai fazer um filme mais meia boca. Porque ele é o cara que, tipo, um diretor eficiente que pega lá e transporta pra tela. Ele chega a ser conservador mesmo, né? Nas atitudes dele, assim, tipo, de direção. Ele faz o seguro e faz bem feito. Ponto, exatamente. Né? Exatamente, né? Arroz com feijão, né? Exato. E aí tem outro ponto nessa parte ainda, nessa ficha técnica, e eu acho que daí o Cauê vai poder trazer pra gente, que é justamente essa conexão que o filme faz, inclusive, com o 8 Mile, né, que é o filme do Eminem, porque existia a ideia no começo do filme deles fazerem a primeira, como se fosse uma sequência não oficial do 8 Mile, né, e aí, tipo, eles queriam, inclusive, fazer alguma coisa ali que relembrasse, remetesse muito ao filme e tal, só que daí, tipo, o script foi evoluindo e tal, eles acabaram deixando essa ideia de lado e tal, mas a gente tem uma trilha bem focada em Eminem, né? Exatamente. Na verdade, desde o começo do projeto era o Eminem que ia atuar, né? Ele que ia ser o personagem principal, o Billy, né? O boxeador. Mas aí ele recusou e aí chamaram o Gyllenhaal e aí o resto é história e tal. Mas vamos falar sinopse já? Pode? Por favor. Então traz pra gente aí sobre o que fala no A história fala sobre o Billy Hope, um boxeador de sucesso, assim, pode ser um sucesso moderado. Também é pegado a família dele, a esposa Maureen Hope e a filha Layla Hope. Eles são bem unidos e tal, só que tem um problema que é a mentalidade, a natureza animalesca, agressiva e inconsequente do personagem principal, né? O Billy, que é vivido pelo Gyllenhaal de uma forma assim que a gente vai falar ainda sobre, mas devido a esses vícios e posicionamento agressivo, não só dentro do ringue como fora e entre essas coisas, a esposa dele, a Maureen, ela morre num acidente trágico e o Billy, ele fica tipo na merda, assim, perde a filha pra proteção de serviços, assim, ele perde a fortuna dele, perde tudo que ele tem basicamente depois da esposa, e aí ele tem que reconstruir o seu caminho, aquela velha história de redenção, e pra isso ele pede a ajuda do treinador Chick Willis, que é interpretado pelo Forest Whitaker. Basicamente a clássica história de redenção, né? Boxeador bem sucedido, que tem problemas, demônios pessoais, perde tudo, inclusive a esposa, fortuna, e é forçado a reconstruir seu caminho de volta treinando com um velho conhecido, tipo isso, né? Exato. A gente já pode até dizer que o Forest Whitaker faz quase que um papel ali de Morgan Freeman, né? Tipo, ele é o novo Morgan Freeman. E até ia te perguntar o seguinte, Cauê, você começou falando assim que ele tem um relativo sucesso. Você achou que era relativo? Porque a sensação que eu tenho é que ele tá consolidado na profissão já. Ele é um cara que tá lutando, ele é invicto, né? Nunca perdeu. Ele tem não sei quantas vitórias, ele já é detentor do cinturão de peso médio lá e tal. Então, eu entendo que ele já era um cara, tipo, muito bem consolidado. Ele era o melhor boxeador
valor da época, do seu momento e do peso dele, óbvio, né? Não vai ter peso. Eu não sei, acho que talvez pelo o jeito que ele lutava, até os locutores falando e tal, que o Billy é um cara bem agressivo e tal, não sei, ele era bem decidido comercialmente, mas ainda acho que, tipo, justamente essa história de redenção é pra ele aprender, é tipo a jornada clássica do herói, assim, tipo, pra mim, obviamente, ele terminar mais bem sucedido no ringue, né, porque ainda assim ele vai ter que cuidar da filha dele e tal, enfim. Exato. Então, aí tem alguns pontos que eu acho legal da gente começar, né, a discutir sobre esse filme. O primeiro ponto é que, assim, o filme se divide claramente entre dois momentos, né, o primeiro ato, onde ele tem ali a vida dele já consolidada, ele tá já enfrentando uma certa reflexão sobre a carreira e tal, impulsionado pelos argumentos que a mulher dele traz e tal. E aí, obviamente que depois de uma tragédia, ele acaba mudando completamente a visão dele de mundo completo, né? E mostra uma fraqueza mental que ele tinha gigantesca. Então você tem dois atos, antes e depois da mulher dele, basicamente. Ali a gente já começa a observar essa construção. Vocês sentiram até o momento em que a mulher dele tá ali, tá viva, tá do lado dele, vocês sentiram essa importância da esposa dele para com ele como o centro de equilíbrio dele ali? Vocês sentiram isso? O filme demonstra bem esse argumento? Eu senti. Legal. Eu senti. Eu acho que pela conversa que ela tem com ele logo no começo, até eu acho que, assim, é um filme que se pauta muito na atuação. Se você pegar atores medíocres pra fazer esse filme, você cai 90%. Sim, exato. Ele se pauta muito na atuação. E a Rachel McAdams tá muito bem. Ela faz a personagem muito bem. Ela coloca muita emoção. E eu acho que principalmente por isso, mas também pelos diálogos, você sente que é ela que organiza tudo, é ela que pensa a carreira dele. Assim, então ela é a parte financeira, mas ela também é a parte emocional. Ela é o cerne dele. É Exato. Ela que, sabe, assim, tipo, ele realmente, quando ela morre, sai o chão dele. Ele não consegue nem cuidar da filha. Então, sim. Eu acho que ficou bem claro mesmo isso, pelo menos pra mim. Sim, eu concordo 100%. É isso que o Dani falou. E pautado nas atuações, assim, concordo perfeitamente. Então, aí que tá, né? Eu acho que o grande charme desse filme tá realmente nas atuações. Porém, eu acho que o filme escorrega muito na quantidade de elementos clichês que ele traz pra dentro da tela. Por mais que assim, você tenha uma atuação convincente, por mais que você tenha atores que consigam segurar bem o papel, a Ona Lawrence é impressionante, essa menina. Tipo, ela tem uma sensibilidade incrível. A primeira cena, logo que ele vai encontrar ela, que ele tem o primeiro diálogo dela logo depois que a Maureen morre, né? Ela com os olhos muito marejados e tal, e sabe, ela começa a perceber que o pai tá realmente perdendo o eixo ali e tal. Mas assim, o filme, eu acho que ele esbarra demais nessa coisa do clichê. Começando, por exemplo, pelo nome dos personagens, né? O nome do nosso querido personagem principal é Billy Hope. Qual é o significado de Hope, Dani? Hope é esperança. E eles até brincam no começo, tipo, não tem, né, tem um trocadilho que o cara faz, o narrador da luta faz, que nem tem como adaptar, né? Porque, tipo, agora sem tal coisa não tem Hope, tipo, sem Billy, no Billy, no Hope, uma coisa tipo, sem Billy não tem esperança. Exatamente. Cara, outro clichê, outro clichê. O principal boxeador que ele vai lutar contra é um colombiano. Escobar, tipo, o sobrenome do cara é Escobar. Essa aí forçou. O Escobar forçou. O Billy Hope tem a explicação, e eu achei que até, por mais que pareça forçado, eu acho que tem uma função interessante no filme. Tipo, o fato de que tanto o Billy quanto a mulher dele cresceram em um orfanato, né? Em um lar pra crianças. Isso explica no filme. Tipo, eles não têm família. Porque é isso que vai significar a menina ficar num lar pra crianças também. Tipo, quase repetindo a história dos pais. E não com a avó, com o avô, com um tio. Porque eles não têm tio, eles não têm avó, não têm avô. E isso faz ainda mais sentido quando você pega essa questão de que a Rachel McAdams, né, é o eixo emocional dele. Sim. Por quê? Porque ele não tem mais absolutamente ninguém. Ele não tem um pai, ele não tem um irmão, ele não tem um primo, ele não tem ninguém. E, inclusive, tem um amigo dele que
é tipo um cara que fica meio que do lado dele mesmo, no começo fazendo... Ele tem até uma mini trama terciária, nem secundária. Tipo, ele é mandado embora e depois volta e ajuda ele sem nada em troca. Sim. E que mostra que gosta muito dele, que é esse amigo dele. Como assim, quase que a única pessoa que gosta dele, né? Depois da filha. Porque ele não tem ninguém. As outras pessoas são todas interesseiras, querem saber do dinheiro e não dele, entendeu? Exatamente. E aí tem isso, assim, tipo, ele vai limpar o chão, que bem clichê, ainda mais pra americano, que pra eles essa coisa de limpar o chão, limpar a privada, é tipo, nossa, né? É bem coisa cultural americano. Pro americano, você tem que ser o self-made man, você tem que batalhar na vida, limpar o chão na parte mais baixa pra alcançar um topo, no qual você não limpa o chão, e o filme representa essa caminhada, que representa totalmente a visão americana do que é o sucesso, né? Sim, exato. Ganhar dinheiro, exato. Ser o melhor, pra não limpar o chão, pra não ficar numa academia de periferia, num ginásio sujo, entendeu? The more you get hit, the harder you fight. I get it. I don't want to hear this right now. Only now you're taking way too many hits before you get off. Listen to me. This was a good night. I love you. You are all I care about. The three of us. That's it. That's all that matters. So I'm going to tell you the truth. You're going to be punch drunk in 2 years if you keep this up. As coisas se encaixam muito bem. O sobrenome são clichês, mas são clichês muito bem trabalhados e muito bem colocados. É diferente de você colocar um clichê que não tem explicação, como é o caso do Escobar, como é o caso... Tem coisas ruins no filme, mas assim, quando você pega, analisa um determinado clichê e vê que ele tem função e tem explicação e é bem trabalhado por conta de um roteiro minimamente amarradinho e de atuações boas, eu não vejo problema, entendeu? Eu vejo problema quando o clichê é jogado e solto só por ser clichê, entendeu? Daí ele não funciona. O único problema que eu vi nesse lance de clichê foi mais o que eu senti, né, que foi bem maniqueísta, foi na parte das tragédias, assim. Eu acho que chegou uma hora que, tipo, ele já tava tão ferrado e aí continuavam fazendo ele chegar no fundo do poço mais e mais, assim. Eu acho que, sei lá, talvez fosse necessário pro personagem crescer depois, mas eu achei que foi um pouco demais, assim. Foram muitas tragédias sucessivamente, assim. Eu até não sei se você concorda com isso, Cauê, mas chegou um momento que ele tá ali, ele tá vendendo a casa dele, tá vendendo os carros, ele tá vendendo tudo, e você entende que, tipo, beleza, ele tá sendo processado lá pela televisão, porque rompeu o contrato, ele perde a licença de luta dele, porque ele deu uma cabeçada num juiz e tal. Então você percebe, assim, uma sequência de tragédias acontecendo na vida dele, ok. Mas você também não tem a sensação que, tipo, o dinheiro o dinheiro sumiu de uma forma muito rápida, tipo... Sim, foi meio... Sabe o que eu me lembrei? Do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que o Batman perde todo o dinheiro num dia e no dia seguinte já cortam a luz dele, o milionário. Isso, exato. Cara, tipo, não tem ninguém pra negociar, não tem ninguém pra fazer absolutamente nada. Tipo, o cara perdeu a mulher, perdeu o chão, aí é obviamente que o empresário dele representa, obviamente, aquele empresário que é o empresário de boxeador, que é o Don King, né? Que é um empresário famoso, um cara que tem um cabelo assim pra cima, cabelo meio branco, que foi já empresário de Mike Tyson, Muhammad Ali e tal, e que é conhecido no meio por ser um cara desse tipo que vai atrás dos caras que, tipo, tem projeção, que vão crescer, que vão lutar por título e tal. Então é um cara que pensa na grana, no quanto que aquilo ali vai render pra ele e vender o negócio. Então, tipo, é assim, eles representaram uma personalidade já do mundo real nesse personagem do 50 Cent. Aí, quando você tem, assim, essa sucessão de tragédias e você vai vendo que o cara perde a mulher, perde o empresário, tá bom, perdeu tudo. Cara, como que o dinheiro some daquele jeito? Não tem ninguém. Pro tanto que ele tinha de dinheiro, não faz muito sentido. Porra, saindo 2, 3 Ferraris, sabe, da casa dele, aquela mansão gigantesca, o cara tava nadando na grana, entendeu? Sim. Esses foram os momentos que eu senti que foi mais por necessidade dele ter que se fuder do que sentir fluir naturalmente, assim, tipo, não, sim, ele deu a cabeçada no juiz, não, ele tem porte de arma, não, o amigo dele foi meio que incriminado agora de talvez ter atirado na esposa dele, não. Aliás, eu achei que foi uma subtrama não resolvida, assim, o lance do assassinato dela, assim, mas... Foi, bem, totalmente. O foco total da história não era esse, eu saí satisfeito no final, sim, sabe? Sim. Não, assim, por um filme de ação, por um filme de boxe, ele é bem sucedido, porque ele te dá ação, ele te dá o boxe e ele te dá
uma trama meramente arquitetada por trás de tudo isso que vai te fazer torcer pelo personagem principal. E as boas atuações, que eu acho que é a chave do filme. Eu até achei o filme um pouco contido nessa parte da... Sabe, eu achei que ele ia ser mais insano do jeito como era filmado, assim. Aliás, eu gostei muito dos planos em primeira pessoa, assim, no meio da luta. Eu achei bem interessante. Eu também. Eu gostei dos planos no meio da luta e do fato justamente do Fuqua não ter chacoalhado a câmera. Tem muito diretor que, qualquer boxe, qualquer luta, o cara chacoalha a câmera pra fazer a gente querer morrer no cinema. Sim. E não, ele fez parecido com as transmissões de televisão. Sim. Que foi bem legal. Ele pegou um pouco lá do Rock, né? Rock, Touro Indomável. Muito, claro. Né? Ele pegou do clássico. Um grande exemplo de um grande filme também que não tem boas cenas de luta é O Vencedor, com o Christian Bale. Eu pessoalmente não gostei muito das cenas de luta do filme. Sim, é verdade. Tem vários filmes de boxe que realmente não são tão felizes nessas cenas. E esse foi. E eu acho que realmente, assim, a gente tem justamente quando você tem, só voltando na questão do vilão, do Escobar e da morte da mulher, aí são os momentos em que você tem clichês que são colocados como clichês e não funcionam tão bem. Exato. Então, por exemplo, ou deveriam ter explicado como que ele foi tão na merda assim, entendeu? Ou deveriam ter... É que daí não entraria, pro conceito do americano, não entraria ele estar na merda se ele fosse morar numa casinha de subúrbio. Sim. Aquela típica casinha do Kevin Spacey, né? Do Beleza Americana. Não faria sentido, porque aquilo é considerado um sucesso, não é considerado algo bom. Classe média alta, né? No mundo real seria isso que aconteceria, vamos combinar. Exato. Ele iria pra uma casa boa, mas mais modesta. Um apartamento, ia ficar com um carro bom, mas não uma Ferrari, etc. Só que aí ia empalidecer o ressurgimento dele, né? Tipo, dramaticamente falando, não ia ser tão catártico assim. Exatamente. E daí não explicaria ele ir numa típico ginásio de periferia que o cara simplesmente ajuda as crianças a terem um futuro melhor e que é meio sujinho e que é lá no canto e tudo mais. Mas se tivessem explicado alguma coisa ou, sei lá, colocado ele em algum tipo de contexto que deixasse claro o porquê que ele foi tão pra merda, né? Ou, por exemplo, o que podia ter acontecido é a justiça ter bloqueado os bens, vamos supor. Pronto, ele não pode usar absolutamente nada do que ele tem, mas ele ainda tem e ele ainda pode recuperar. Isso faria mais sentido, né? Mas não é o que acontece, ou pelo menos isso não fica claro. E beleza, você tem um clichê. Outro clichê que eu achei que me incomodou bastante foi o Escobar. Precisaram usar o amigo dele, o capanga dele, como suposto assassino da mulher dele, né? Não resolvem isso. Pior ainda, eu acho que se não resolver, talvez não seja um problema, mas não colocam absolutamente nenhum tipo de remorso no tal do Escobar, no tal do colombiano. Eles flertam com isso, né? Porque a hora que é dado tiro, a hora que ela cai, a hora que ele percebe a merda que aconteceu, o boxeador, o Escobar, ele coloca a mão na cabeça, ele, puta, por que você fez isso? Me dá aqui a arma, não sei o que, puta, que merda, não sei o que e tal. Ele demonstra um tipo de remorso. Acabou. Depois acabou. E eu acho assim... Esse discurso depois lá os caras estão falando, ele fala para os caras ficarem quietos, mas isso daí é muito superficial pra gente considerar. Realmente, é superficial. Eu acho que, assim, se tivesse 5 minutos de cena que explicasse algum tipo de remorso desse personagem, mostrasse um pouco de tridimensionalidade nesse personagem, e que de repente, eu não lembro agora, não entendi muito bem aquela cena que ele vai buscar, sei lá quem, acho que ele vai atrás desse cara, né, e ele chega num apartamento meio zoado, tem uma mulher drogada que quer droga, né? Sim. Se eles focassem nisso, mostrassem algum tipo de drama e aprofundassem um pouco nisso, você teria um vilão tridimensional, né? Um vilão com mais nuances do que simplesmente ser o vilão. E aí você ganha absurdo, assim, você ganha muito no filme, porque isso faz com que as pessoas entendam esse vilão, por mais que ele seja um obstáculo. Mas eu acho que... E aí entra o clichê. O clichê é, eu preciso ter um vilão que seja só o vilão, como um grande obstáculo, e eu preciso que o público odeie este vilão. E pra ele odiar, eu não posso apresentar. Então ele ficou nesse meio termo do tipo, eu vou mostrar ele com a mão na cabeça, eu vou mostrar a mulher drogada, mas não explica e não desenvolve. Ele continua criando essa falsa sensação de que a gente tem que odiar esse tal desse Escobar, entendeu? E por algum momento eu quase não falei, tomara que o Escobar ganhe do Billy, né? Tipo... Mas você nem passa direito por essa hipótese, porque o filme, ele te apresenta tanto clichê que você, mesmo que você torça pro Escobar, você sabe que ele vai perder. Ele é um filme que, claro...
Você começa o filme sabendo qual vai ser o fim. Exato. Quer ver outra situação que eu acho também muito mal resolvida? Aquela relação que eles começam a costurar também entre o Billy e aquele garoto, né? Que tá no ginásio lá e que acaba sendo Rob, né? O Hop. Ele fala que porque a mãe dele gostava de coelho, é uma homenagem ao Eminem. Exato. Porque o Eminem chamava Rabbit, né, no filme do 8 Mile. Foi uma B-Rabbit. Então ele, né? Agora, essa pra mim é outra situação muito mal resolvida, porque assim, eles citam que ele tem um problema em casa, depois eles citam que o menino foi assassinado e tal, mas assim, é de uma forma muito superficial também. E aí a conexão que o Billy tem com o Hop e a conexão que o próprio treinador tem com o Hop não é aprofundada. Então você que tá assistindo o filme, que você vai vendo que, pô, o menino tá ali, ele tá tentando uma vida melhor, tá treinando, não sei o que. O menino foi assassinado. Tá. Do nada. Morreu, sabe o menino lá? Então, morreu lá. A gente tava no bar agora, a gente tava discutindo lá que você perdeu sua filha, que da luta, né? Eles estavam falando da luta. Esqueci de te dar essa notícia, né? Puta, foi tão gratuito isso, cara. Era o quê? Era a chave que eles precisavam pra fazer com que o treinador topasse ajudar o Billy pra luta do cinturão. É o único motivo. É o agente Coulson desse filme, né? Exato, exatamente. E é aquela coisa, ó, o filme tem 2 horas e 4 minutos. Desculpa, agora eu imaginei, tipo, o Robin não morreu, tá ligado? Aí no final ele fala, eles precisavam de um incentivo. Tipo, ele olhando numa câmera, tá ligado? Com tapa-olho, mano. Enfim, mas pensa, o filme tem 2 horas e 4 minutos. Você coloca 10 minutos a mais e consegue aprofundar minimamente o vilão, aprofundar minimamente a história do menino, do Hop. Você traz mais peso pro filme, entendeu? Exato. Sei lá, eu não veria, não acho que ele ficaria com um problema de ritmo, sabe? Assim, não daria, entendeu? Tudo bem, talvez explique o fato de que, o filme teve um orçamento mais baixo, entendeu? Mas aí você não põe a Naomi Harris, que não precisava estar lá, podia ser uma mina X. Exato, Enfim, você pode economizar de outras formas, enfim. Sabe assim, são 10 minutos a mais, dariam conta de desenvolver um pouquinho, de deixar a gente um pouco mais satisfeito com esses 2 personagens que ficam totalmente jogados, né? Realmente. Agora sim. Ao mesmo tempo que isso não é clichê em alguns aspectos, em outros ele é completamente a maioria dos filmes de boxe, assim, o primeiro de uma série começam justamente com o cara lá embaixo, que vai subindo até o topo. Nesse o cara já tá lá no topo, ele cai, ele tem que voltar de novo, sabe? Exatamente. E aí é como se fosse o Rock 3 mesmo, ou o Cavaleiro das Trevas, né? Ressurge. Sim. É a mesma fórmula que eles usam, inclusive pra ter aquelas tomadas de câmera de treinamento. Aquilo ali, cara, é rock puro, né? Tipo assim, mostra ele treinando, mostra o adversário treinando, mostra ele treinando, mostra o adversário treinando. E eu também achei isso muito gratuito, porque por mais que ele tenha algum tipo de problema com o adversário dele, e que daí avisam, olha, vão falar muita merda pra divulgar essa luta, porque vão falar de vingança, vão falar não sei o que, tal. Aí de repente, tá lá, eles estão treinando e pronto, é a luta. Caraca, cadê o que eles iam falar de vender aquela luta como guerra, como uma vingança? Não, eles não mostram isso, eles falam, eles só citam, vão divulgar essa luta como sendo uma luta de vingança, ok? O Billy ainda vira pra filha dele, né, a Leila, e fala, vão falar muita bobagem, então você tem que estar preparado e tal. Pronto, aí a menina entra no vestiário lá. Cara, pelo amor de Deus, você precisa de... Esse é aquele filme que é um filme que satisfaz a gente, é bom, mas que a gente pode despedaçar ele facilmente, assim, sabe? Nossa, muito facilmente. Não, mas é que novamente, nossa, falar desse filme já por 3ª vez, o efeito Cavaleiro das Trevas ressurge, assim. Tipo, é um filme que é bom, mas começa a pensar muito sobre ele, começa a pegar defeito ali, defeito aqui e tal, mas não, ainda assim, enfim. Exato, então, eu acho que assim, a grande conclusão que a gente tira, principalmente assistindo o filme, repensando nele, é que o problema dele é um problema estrutural, é um problema de narrativa, é um problema de escrita ali na história mesmo, entendeu? Ele foi atrás de muitos clichês, ele trouxe muita coisa que a gente já tinha visto e tal. Assim,
Aí tem algumas coisas que se destacam e é isso que pode tornar esse filme significativo para esse gênero de boxe. Por exemplo, o Anthony Fuqua, quando ele queria fazer o filme, ele falou com o Jake Gyllenhaal e aí o Jake Gyllenhaal resolveu estudar o estilo de boxe de um boxeador chamado Miguel Cotto, que foi um grande boxeador. Aí nesse estudo e tal, o Jake Gyllenhaal foi até uma academia e começou a estudar o boxe, ver como é que fazia a movimentação e tal. E o Anthony Fuqua foi junto com ele, então os dois treinavam juntos, os dois faziam os mesmos movimentos juntos ali e tal. Isso possibilitou pro Anthony Fuqua ter o clique, né, ter a sacada de colocar a câmera em primeira pessoa, que talvez fosse algo que ele não tivesse nem pensado se ele não tivesse feito o treinamento, porque é uma sensação totalmente diferente você tá do lado de fora e ver uma luta sendo televisionada e você tá dentro levando porrada na cara. Verdade. Então o Anthony Fuqua teve essa sensibilidade e conseguiu levar isso de uma forma muito bacana pra dentro da tela. Outra coisa que a gente percebe é justamente o peso dos atores, assim. E aí que tá o grande ponto forte desse filme. A gente tem o Jake Gyllenhaal numa atuação ótima, né? Muito madura, uma atuação que a gente percebe que ele tá assim, ele já é um ator pronto, né? Ele precisa realmente ter mais papéis desse tipo para ele continuar crescendo dentro da carreira. A gente tem a Rachel McAdams aí, que eu acho ela uma das atrizes mais bonitas que tem no cinema, cara. Não sei por que ela não tem mais espaço dentro dos filmes, assim, porque eu acho inclusive que ela faz pouco filme dentro de Hollywood, sabe? Um filme relevante, assim. Exato, exato. Eu acho ela uma ótima atriz, ela é bonita, sabe? Então, assim, gostaria de ver ela mais em Hollywood. A gente tem o Forest Whitaker, que volta aí como o nosso novo Morgan Freeman. Exatamente. E aí a gente tem a grande estrela do filme, que eu acho que é justamente a menina, né? A Ona Lawrence. Eu acho que ela é assim, a grande revelação. Not gonna happen. Well, I mean, Billy's been my fighter for 10 years. I know what's best for him. And I've been his wife for like 100. I know what's better for him. Come on, he needs time off. To do what? Sit on the beach and watch the sun go down? Yeah? How long you gonna do that, Mom? 1 week? 2 weeks? Then you're gonna start looking around. He'll around and bite his hand off if you don't give him something else to do with him. Are you hustling me? Oh, We've no, been I'm not friends hustling. a long Look time. You ain't got to pay me a dime for this. You know, all of the fighters that's coming to me are coming to me because of my relationship with Billy. We family, Mo. Agora, por exemplo, eu vou dar a minha opinião e queria que vocês falassem se vocês têm a mesma sensação. Pra mim, o Jake Gyllenhaal, ele faz o papel de uma maneira muito bem feita, muito madura, mas eu acredito muito mais a atuação dele ali, a parte de figurino, maquiagem e tal, que deram um trato na cara dele ali, e obviamente que ele traz um peso, porque o filme ele retrata muito bem a agressão ao ser humano que pratica um esporte tão violento, né, quanto esse. Então eu acho que isso, o Jake Gyllenhaal, ele transmite essa dor, esse impacto, mas ele tem também, assim, essa ajuda, né, que é quase, acaba sendo uma muleta ali pra atuação dele, que é essa parte de maquiagem e tal. Agora, por exemplo, eu gostei do Jake Gyllenhaal muito mais da atuação dele no Abutre do que nesse filme. Sim, sim. Eu acho que, tipo, se fosse pra pensar em Oscar pra ele, teria que ter sido com o Abutre. E o problema do Abutre é que ele não foi nem indicado. Nem né? indicado. Eu exato. acho... Isso quebrou minhas pernas, cara. Isso daí eu achei, nossa, inaceitável. Cara. E eu acho que é possível que ele ganhe uma indicação. Eu acho muito difícil ele ganhar o Oscar por esse filme. Claro que a gente não viu mais nada, mas, né, nenhum outro ator dos que estão, né, falados, mas a gente sabe que tem grandes filmes pra vir por aí, e ele faz uma atuação muito boa, mas nada tão fenomenal. Mas é possível que ele ganhe uma indicação como uma espécie de compensação. Tipo, vamos te indicar aqui porque você não foi indicado pelo Abutre, entendeu? É possível. Pode, eles fizeram cagada no passado, né? Exatamente, é bem isso. E assim, só pra amarrar, o Jake Gyllenhaal, ele é o típico ator que Hollywood adora, que é o cara que se transforma completamente.
Ele ficou muito magro pro Abutre, ele ficou muito forte pro nocaute, e ele, se surgir, sei lá, alguma coisa que ele precise ficar obeso, é capaz do cara ficar obeso, entendeu? Então ele... Christian Bale, né? Vai seguir os passos. Exatamente, tipo Christian Bale. E é isso que Hollywood adora e tal. E ele sabe disso e ele tá se esforçando. Cara, uma das coisas mais legais que eu vi foi o treinamento, né, do Antoine Fuqua com ele, que eles treinaram juntos. Sim, exato. É sensacional, né? Tipo, agora, eu acho que a Una Lawrence, eu acho que ela vai ganhar uma indicação, cara. Eu tava pensando aqui, da Vulva Indômita, teve a Hailey Steinfeld, né? Teve a Hailey Steinfeld como atriz coadjuvante. Não, foi como atriz mesmo, né? Não foi coadjuvante. Então, sempre é comum ter meninas novinhas, até meninos novinhos, que tem indicações. Eu acho que também eu não me espantaria se ela fosse indicada melhor atriz coadjuvante. Ganhar é difícil, mas uma indicação eu acho que seria válido até. Aliás, mais justo que ela seja indicada do que o próprio Jake Gyllenhaal. Nada contra, gostei do que ele fez, mas, né, dá pra pensar que talvez não seja necessariamente agora que ele vai ganhar um Oscar. Teve com a Vanzane Wallis também, né, que foi indicada pelo Indomável Sonhador. Isso, exato. Ainda assim, eu não achei a atuação dela tão poderosa quanto a da Una, assim. A da Una realmente tinha umas horas, assim, que me surpreendia mesmo. Sim. Ela é um pouco mais velha também, né, assim, a Una Lawrence, em comparação com a Vanzane Wallis quando ela foi indicada, né, ela era bem mais novinha. Mas, ela traz um peso no olhar muito grande, assim. Ela consegue demonstrar muito a força dessa menina, que é uma menina muito forte, né. Tipo, tudo que ela fala é absolutamente convincente, que ela odeia o pai, que ela ama o pai, que ela, sabe, ela é empolgada com a luta, ela triste, ela ajudando o pai dela, enfim, é tudo muito verdadeiro. Eu achei isso muito legal. Você vê que ela tá realmente se divertindo com aquilo também, né? Ela tá realmente... E a química dela com o Jake Gyllenhaal funcionou muito bem também. Então, e tem essa outra questão, né, do filme que eu acho que passa por isso também, que é justamente a questão de o filme tratar muito de relações humanas, né? Ele não foca tanto na parte de luta mesmo, de você tá ali no ringue, porque vamos comparar aqui rapidamente, porque eu acho que nem vale tanto a comparação, mas se a gente comparar os dois filmes de boxe, Rocky e Nocaute agora, a gente vai ver que, por exemplo, Rocky é um filme específico e focado no boxe como esporte, como luta e assim por diante. Ele tem a parte de relação humana? Tem, mas existe muito do Rocky se envolver com o seu oponente, existe as provocações, eles precisam, e eles vão resolver aquilo dentro do ringue. Essa que é a questão. E Nocaute, não. E Nocaute trata de uma forma até quase que metafórica do nocaute no sentido do personagem cair e ir pro fundo do poço e se esborrachar no chão, e ele precisar levantar e continuar e voltar e dar a volta por cima e tal. Ele foi nocauteado pela vida, né? Aquela coisa assim. Mas é muito bom. É isso mesmo. E realmente, ele não toparia aquela luta, ou ele não se esforçaria tanto pra ganhar se não fosse a filha dele. Se a filha dele estivesse morando com ele desde sempre, sabe, assim, ele talvez não se preocuparia tanto com o dinheiro. Ele queria aquele dinheiro não pra ser o sucesso e ser o milionário, mas pra ficar com a filha dele. Eu acho que isso fica muito claro no filme, né? E é o que diferencia de grandes clássicos do boxe, o próprio Touro Indomável, o Rocky, que são mais focados no tipo, eu quero vencer porque eu quero vencer. O dele não. E no dele, a grande batalha dele, a grande luta dele não é vencer o oponente, mas é vencer a si mesmo, no sentido de não ser o violento que ele é, não ser o cara que bate com a cabeça no juiz, de não ser o cara que perde a cabeça durante a luta porque recebe uma provocação, né? Então eu acho que isso é bem... Isso o filme trabalhou bem, isso ele ganhou muitos pontos. Na verdade tem aquela cena também no final, né? Na verdade não no final, eu saí do cinema falando, caramba, eu poderia ter feito um final melhor, que seria, ele fica constantemente olhando, né, pra cadeira tá vazia, e aí no final do filme, sei lá, a filha dele ia largar a Naomi Harris aí correndo lá pra ver o pai dela lutar ao vivo,
vivo. Isso, eu pensei nisso também. Ele ia estar sentada na cadeira, aí ele ia falar, aí ele ia recobrar as forças dele, ia conseguir. Isso. Ia ser emocionante, todo mundo ia chorar, mas não. Mas aí você também ia partir pra uma coisa também clichê, hein? Ia ser mais clichê ainda. Mais clichê que isso, só se ele desmaiasse, ela fosse lá, chorasse e ele ressurgisse porque caiu lágrimas em cima dele. Isso seria mais clichê. Aliás, tem um filme, quer dizer, que é o Gigante de Aço, que eu acho melhor que Nocaute, né? Eu acho um dos grandes filmes de boxe da última década. Eu sei. Mas Gigante de Aço me emociona, cara. Eu não sei. Não, eu gosto muito de Gigante de Aço também. Eu gosto... Gigante de Aço do Hugh Jackman. Isso, exato. Tá ligado? Também. Então, mas também. Mas agora você percebe assim, ó, que tem essa questão emocional que esses filmes passam. Eles brincam muito com essa dualidade, né? Você tem de um lado a agressividade, a briga, o sangue, a batalha ali e tal, e do outro lado você tem a reconstrução de uma família, a reconexão com a filha que foi deixada num abrigo, busca muito desse resgate humano, dessa conexão humana. Então eu acho que isso que torna o filme interessante. O filme começou a me chamar muito a atenção no começo dele, quando a gente começa a assistir o filme, você tá ali no meio do ringue, né? Então o filme já começa sem te dar espaço pra respirar, porque você fala, caraca, já tá aí, já tem porrada comendo já. E aí você vê como o Jake Gyllenhaal, no caso o Billy, né? Ele vai de maneira muito visceral ali, entendeu? Ele se entrega à luta e ele quer sangrar. Ele quer sangrar, ele vive pra aquilo e tal. E aí você percebe tudo isso já nas primeiras cenas, você já tem nítido quem que é esse cara que a gente vai acompanhar. E aí, continuando, né? Enquanto você vai continuando acompanhando esses personagens e tal, você percebe que a agressividade, a violência com que esse esporte trata os seus atletas de uma maneira muito pesada. E aí a gente vê, e foi isso que acabou me chamando a atenção no filme, né? Porque eu tava vendo um lado dos boxeadores que eu ainda não tinha visto, que era justamente o estado que ele fica depois da luta, a condição que ele fica depois da luta, sabe? Aquela coisa dele, tipo, dormir em casa e acordar no dia seguinte e perceber que a boca dele ainda tá sangrando, que ele ainda tá, sabe, completamente, tipo, esgotado da luta, ele fica, entendeu? Tipo, um mês provavelmente se recuperando. Exato. E era uma coisa que a gente não via com tanta frequência nesses filmes, né? O que eu gostei bastante desse filme foi a atitude mesmo, assim, dele. O que eu gosto do dia de treinamento de 8 Mile e desse do Nocaute é justamente o jeito, essa atitude que ele tem, assim. É meio gangsta, assim, meio gangster, sabe? O começo do filme, com aquelas letras tipo, letra de rap mesmo, parece, né? O filme começa com aquelas letras de rap, começa com um rap também, uma música bem forte tocando, assim. Tipo, é energético, isso dá um ânimo quando você tá assistindo o filme, sim, assim. Sim. Um filme que tem esse ânimo gangsta, assim, é o Chap, né? Que eu gostei justamente por causa disso. Que ele é diferente nesse aspecto, assim. Agora, voltando ao Nocaute, tipo, realmente, o filme começa, ele te empolga, assim, tá tocando rap, assim, tá o Jake Gyllenhaal animalesco. Isso que eu mais gosto, né? O jeito que o Fuqua deixa esse filme mais... Não, ele toca no aspecto humano, como você falou, mas ele começa já representando, refletindo, né? O espírito do personagem, que é só pancada, é o rap, é a edição frenética, e aí depois, no decorrer do filme, que ele já corta já mais pro ângulo familiar, mais humano. Muito bom. Exatamente. Mas, aliás, só pra comentar, os boxeadores, de uma forma geral, não gostam muito dessa representação, porque eles dizem que não tem nada a ver esse negócio de que o boxeador não é um cara perde a cabeça, animalesco. Não, é uma luta como qualquer outra luta, como karatê, como, enfim, qualquer outra luta. Então, eles não gostam muito de você alimentar essa visão de que o boxeador não tem temperamento, né, com qualidade, porque eles dizem que não tem nada a ver. Uma coisa é uma luta, outra coisa é uma briga, né? São duas coisas completamente diferentes. Exato. Mas ainda assim é um clichê, é uma tradição, entre aspas. Estereótipo, né? Um estereótipo do boxeador no cinema, até pra poder criar esse tipo de conflito, né? Exato. Sim, mas uma coisa que eu achei também muito humana, muito bom, foi um momento meio encontros e desencontros, sei lá. Foi a cena final, a gente vai afastando assim, aí chega o segurança, né, falando, não, se afastem. Como quem diz, não, esse momento vamos deixar só pra eles, assim.
Isso. Então, tem esses momentos que eu acho que são momentos que daí o Fuqua, ele traz um pouco daquela coisa que ele já tinha, que a gente tinha visto em Dia de Treinamento, que é justamente essa aproximação do personagem de uma maneira, sabe, você fica muito próximo dele, você se conecta a ele. Eu acho que isso é uma dos grandes pontos fortes, né? Uma das grandes vantagens que o Fuqua tem dentro da direção dele. Então a gente consegue ir acompanhando isso. Quando ele coloca a câmera em primeira pessoa no meio da luta, você tá ali encarnando o Billy, né? O Billy Hope, você tá lutando com ele ali. Quando ele começa o filme dessa maneira mais frenética, você também já tá ali entrando na mesma adrenalina que o Billy Hope tem. Então, assim, você tem momentos que o filme te traz essas questões que são muito bacanas. E eu acho que o grande ponto alto da atuação do Jake Gyllenhaal é justamente logo depois da morte da esposa, né, da Maureen. O que acontece é que você vai percebendo como ele vai se perdendo, como ele fica completamente ao acaso, né? Ele fica completamente solto e sem ter um norte, e ao ponto dele realmente esquecer da filha dele, sabe, de lembrar que a filha dele perdeu a mãe também, né, ali. E a gente tá falando de uma menina, de uma criança e tal, que precisa desse apoio do pai naquele momento. Então, a gente tem esse ponto alto do Jake Gyllenhaal, porque você percebe justamente a dor, o suor, o sangue, a raiva, e isso é uma coisa muito própria do ator, né? Uma coisa muito dele, assim. E eu acho que isso que é o grande parte da atuação brilhante que a gente vê do Jake Gyllenhaal passa por esse momento. E eu acho que o filme, ele tem essa questão que acaba até deixando às vezes o boxe um pouco de lado, porque ele fala muito mais dessa redenção humana, sabe? Dessa reconstrução humana. E aí isso que acaba encantando e emocionando muito o filme, né? Enquanto você tá assistindo ele. Look, I'm not gonna pretend I know the pain you're going through, but I do know for you to get through it, you're gonna have to get back in that ring. No, Mo doesn't want me to sign that. No, Mo didn't want you to sign it then. Now she would want you to actually sign the contract. Why you say that? Billy, every time I seen you fight, you climbed in there alone. Every time you bled your blood. When you sat down on that stool and it felt like death and you thought you couldn't get up, but you got up, you did that. You need to get back to that. You want Layla to grow up the way you grew up? You want her in the streets? It's a 3-fight deal, bud. Gotta get back to doing what we do, man. A cena de treinamento eu não tive muito problema com ela, na verdade. Eu achei que foi necessária. Ela só me pegou um pouco de surpresa, assim. Tá tipo uma cena de enterro, assim, mó triste, assim. Aí fade out. Aí do nada, é fenômeno. Aí começa. Exatamente. Mas eu gostei. Eu tive um problema com a luta final, que por mais que eu gostei dela, eu achei que faltou algo, assim. Eu não sei. Não sei se foi na escolha musical, sem ofensas ao Horner, mas eu não sei se foi alguma coisa na trilha sonora, no ringue lá. Alguma coisa assim não me... Sabe, não deu aquele clique. Eu até acho que tem algumas coisas aí, Cauê, que acabam contribuindo, né, pra essa questão que você tá falando. Eu concordo com você. A luta final, ela não é tão icônica quanto outras que a gente já viu, né? Até, se você for assistir Ali, por exemplo, que é um filme, né, um filme biográfico sobre o Muhammad Ali e tal, que a última luta é uma luta reproduzida de uma forma muito fiel à realidade, ou seja, que você já sabe o final. A luta final de Ali, que você já tem ideia de como é o final, é uma luta que te deixa muito mais apreensivo, porque você quer ver em que momento, como que aquilo se deu, como que aquilo foi construído, quais são... Vem trazendo os pensamentos dele durante a luta, né? Então você tem vários elementos durante a luta que constroem aquele momento. E eu acho que o problema dessa última luta no nocaute é justamente o fato deles não construírem esse vínculo entre o Billy e o Escobar.
entendeu? É o fato deles pegarem e falarem, vão falar muita bobagem antes da luta, pra promover a luta, e não mostrar isso. Então, a hora que ele vai pro ringue, ele não tá enfrentando o Escobar, ele tá enfrentando qualquer oponente, entendeu? Ele, tipo, e a gente sabe que ele vai ganhar, cara. Sim. Isso pode ser resultado de duas coisas. Uma menos provável, que eu acho particularmente menos provável, que seria a de problemas na edição final, sabe? Produtor colocando o dedo. E a mais provável, que é essa mexida no roteiro, né? O filme ia ser uma continuação do 8 Mile, não foi. Ia ter o Eminem, não teve. Ia ter não sei... Aí foi mudando. Provavelmente nessas mexidas do roteiro, essas ideias que o cara tem pra construir e acaba não construindo, mas acabam ficando no roteiro, eu imagino que, assim, pode ter ficado, entendeu? E eles mantiveram e filmaram, enfim, ficou na história. Então é aquela coisa, é uma ideia que daria um bom desenrolar, é um elemento que daria uma profundidade ainda maior pro drama, mas que na hora não vai, entendeu? E eu acho que isso é interessante da gente pensar pro cinema como um todo, né? Toda a produção de filme é assim. O roteiro vai passar por 300 mil versões. E aí, às vezes, uma ideia que antes valia a pena num determinado diálogo, ou que antes era importante para uma determinada cena, passa a deixar de ser, mas acaba permanecendo porque ficou, ou porque o roteirista se apegou àquilo, ou porque o diretor acha que ainda assim é importante. Então, assim, isso, claro, a gente tá falando desse filme específico, mas fica como um aprendizado mesmo pra gente tentar pensar do porquê que determinados filmes têm uma promessa que não cumpre, tem um personagem que parece que vai ter um desenrolar e não tem depois porque ele sai de cena, entendeu? Enfim, só pra dar um exemplo bem ruim que eu lembrei agora, tem aquele filme do 47 Ronins, é um filme bem ruim mesmo, que tem um personagem que é tipo uma espécie de vilão que foi, tinha pôster do cara, e ele aparece em um segundo de filme. Aquele modelo schoolboy, né? Isso, um cara todo tatuado, tal, que era tipo, o cara, sabe assim, foi colocado como como um destaque, e ele aparece um segundo. E tem um que eu acho que foi assim no filme mais recente, no brasileiro mais recente que eu assisti, que é o Entrando Numa Roubada, que eles anunciam uma participação do José do Caixão, né? José Mojica Marins, anunciam a participação dele e nem lembro de ter visto, porque é muito rápido se falar. Porque eu acho que eles previram cenas mais longas e acabou não ficando na montagem final. Então, assim, isso acontece muito. E eu acho que é interessante a gente tentar analisar sempre se é uma questão de montagem ou se é uma questão de roteiro, que são dois extremos da produção do filme, né? Isso é bem interessante. Exatamente. Bom, a gente teve então, durante o desenvolvimento desse filme, né, esses vários problemas na parte de roteiro que a gente estava vendo aí. E aí o que passa a sensação é justamente esse afastamento às vezes que a gente tem por conta da história. Então a gente já percebe isso, né? A gente vai bater de frente com vários clichês, a gente vai ter às vezes histórias ali paralelas que não vão se conectar no final e tal. E isso diminui bastante o filme. Vocês acham que esse é o grande ponto fraco do filme? É justamente a parte de, do filme não trazer essas conexões, às vezes perder alguns laços durante a narrativa, ou vocês acham que tem mais alguma coisa aí que de repente acaba prejudicando o desempenho desse filme? Eu acho que o filme, é fechadinho assim, tudo certinho, só que ele peca justamente por coisas pequenas assim, que nem eu falei, é a forma, cara, siga a forma, dá tudo certo, só que tem pequenas coisas, uma música aqui, um furo de roteiro ali, um arco dramático, blá blá blá, que empalidece um pouco o filme. Que é o que eu falei, um filme bom, só que tem pequenas coisas, às vezes na trilha sonora, às vezes na forma como ele edita a cena, na luta final, pequenas coisas que vai, né, abaixando, assim. Não sei se o problema assim, foi tão grave. Pequenas coisas que, diminuem o filme, assim. Que poderia ter sido melhor do que foi, assim, mas ainda assim é competente. Pô. Sim, eu também acho. Eu saí bem satisfeito também do filme, curti pra caramba por conta disso, porque eu falei, é o que eu queria, sabe? Um filme, uma trajetória de boxe tradicional. Eu acho que quando o filme faz bem feito, ele não precisa inovar. Claro que é bom ver Mad Maxes por aí. Nossa, né? Tava assistindo esse filme ontem, de novo, aqui no National. E assim, é óbvio que é bom, mas claro, não precisa. Ele pode repetir fórmulas. E eu acho que, no caso do Knockout, ele repete muito bem,
com essas pequenas falhas e com pequenos problemas que não são necessariamente problemas, mas que são faltas de aproveitar a possibilidade, né? Ele podia aproveitar a possibilidade para desenvolver tal trama, aproveitar a possibilidade para tratar de tal tema, porque o problema, não sei se dá para entender, existe uma diferença entre o clichê e a não profundidade do personagem. Eu acho que você pode ter muitos clichês e aprofundar personagens, e isso foi o que mais me incomodou em relação ao Escobar, né? Tipo, ao vilão, que você podia ter esse clichê, ter o cara provocador, colombiano e blá blá blá, e mais aprofundar um pouquinho, me mostrar um pouco quem é esse cara, por que ele é daquele jeito. E esses pequenos detalhes, assim, mas, óbvio, ele funciona muito bem em muita coisa, e, cara, eu dei risada quando apareceu a mulher falando em português lá, que foi muito bom. Puta, verdade. Gente, o menino Billy tá aqui. O menino tá aqui, isso aqui, tipo, ela tá vendendo apartamento, achei muito massa, cara. Mano, eu e o Maguila começamos a dar muita risada, velho, nessa cena, enfim. Vamos deixar claro que você não foi ao cinema com o Maguila, né? O Maguila é um amigo seu, tipo, não é o Maguila, é outro Maguila. Pô, por que vocês tinham que falar? O público ia achar que Maguila é um boxeador. Não, mas então, sobre o filme mesmo, isso que a gente tava falando não deixa de ser uma certa falta de competência do Fuqua, então, né? É um pouco da falta de competência dele, mas eu acho que passa também muito pela mão do Kurt Sutter, né? Que é o roteirista do filme, né? Assim, faltou talvez experiência pro cara. Eu concordo no sentido de quando você tem alguma coisa que ela... Tudo bem, vamos bater no clichê, vamos fazer uma história que já é manjada, que você começa o filme já sabendo qual vai ser o final dele e tal. Meu, tem vários e vários filmes que tem exatamente essa mesma fórmula, que a gente vai ver a jornada do herói, a gente vai ver a redenção desse herói, o renascimento dele e tal, tudo bem. E eu acho que o grande ponto forte desse filme, do Nocaute, passa pela a atuação e por esse momento muito bem explorado da morte da esposa e toda aquele imbróglio que fica ali no O arco principal é muito bom. É muito São bom. São os pequenos arquinhos ao redor que... Exato, exatamente. Eu acho que esse que é a grande questão do filme, assim, ele não sabe direito pra onde ele quer ir. Aí existe um problema estrutural mesmo, de linguagem. E eu até me surpreendi, porque a gente tá falando de um filme que tá trazendo a Rachel McAdams, o Jake Gyllenhaal, o Forest Whitaker, sabe? São atores pesados em Hollywood. E aí o filme tá sendo um fracasso de bilheteria aqui no Brasil. A gente tem... Tipo, tá levando pouquíssimas pessoas ao cinema. Ele tá sendo pouco divulgado também. Eu acho que o problema é muito mais a divulgação. Sim, sem dúvida. Assim, e ele ainda chegou num momento meio conturbado, porque, tipo, tá passando Que Horas Ela Volta, que tá ganhando, tá com um público bom. E, óbvio, outros grandes blockbusters que estão alavancando tudo. Então, mas eu que queria ver o filme muito, tipo, eu não soube que ele foi lançado, assim. Tipo, eu fiquei sabendo por causa de vocês, cara. Isso foi muito frustrante, mas tudo bem. Não, então, e a gente tá falando de um filme que é box, a gente tá vivendo hoje no Brasil uma febre por conta de UFC, por conta dessas lutas, né? Teve Anderson Silva, Vitor Belfort e tal, tipo, vários outros lutadores, atletas desses esportes que, tipo, ganharam muito mais notoriedade agora. Mas, ó, vamos pegar dois filmes, e eu vou dizer dois filmes que eu acho que estão ali mais ou menos no mesmo patamar. Hoje no cinema a gente tem o Agente da Uncle, né, que, tipo, com o Henry Cavill, e é um filme que, tipo, sabe, é um filme de espionagem, ação, e tem até um pouco de comédia. E a gente tem o Nocaute. O Nocaute é um filme muito mais denso e tal. Cara, o Agentes Uncle aí já tá com quase 400 mil ingressos vendidos, né, por todo o Brasil e tal. O Nocaute não chegou ainda a 20 mil. Quer dizer, o Agente Uncle tá com, tipo, sei lá, 100 vezes mais bilheteria do que o Nocaute. Além de eu achar que isso é uma pena, tipo, talvez seja uma divulgação falha, talvez seja falta de interesse do público, talvez seja o mesmo discurso batido, porque quando você vai assistir o trailer, você percebe ali também que não tem absolutamente nada demais o filme, né? Você vê justamente a redenção do cara. Sim. Então, tipo, o próprio trailer não foca
nessa parte de relações humanas e tal, ele foca no boxe, ele foca na redenção do cara voltar a ser um sucesso no boxe e tal, sendo que o filme traz outras camadas ali que são bastante interessantes. Criou um desinteresse pelo filme, entendeu? Não, é bem isso, criou desinteresse e aí, por exemplo, no momento que a gente tá gravando o podcast, acabou de estrear Maze Runner. Exato. O Prova de Fogo que chegou, com o pé no peito, e ainda tem o Férias Frustradas, que é um filme família que a molecada quer ver, ainda tem o Que Horas Ela Volta, que é um filme que tá com peso aqui, que... Enfim, ele é um filme pra um público menor, eu acho que provavelmente nem a distribuidora tava esperando muito e lançou em poucas salas, evitou grandes estreias, mas se ele figurar no Oscar, ele vai ter uma alavancada, né? Ele vai dar um up chegando nas proximidades. Sim, me lembrou o caso do Guerreiro, né? Com o Tom Hardy e o Joel Edgerton, que passou pela mesma situação mais ou menos aqui no Brasil, que eu sinceramente não vejo muito sentido nesse lance das distribuidoras. Sim, tem os grandes lançamentos, mas tem um público também que curte mais um filme mais nessa pegada. Por exemplo, eu acho que meu pai ia adorar esse filme. Na minha sessão que eu fui, tinha tipo umas 10 pessoas, mas tipo, metade delas eram tipo senhores acompanhados da mulher, assim, de, sei lá, uns 45, 40 anos, assim. E eles estavam bem empolgados com o filme, pra falar a verdade, assim. E o Guerreiro mesmo, com o Tom Hardy e o Joel Edgerton, ele saiu, se eu não me engano, foi lançado direto em DVD. E é um filme que fala de MMA ainda, né? Que dava pra dar mais sucesso ainda. Exato. Eu não sei, entendo muito. Só. Então, mas aí temos em Nocaute, a gente tem um pouco desse flerte justamente com esses filmes de boxe antigos, né? E aí talvez esteja o grande charme dele, porque você assiste também... ele lembra de Rock, Touro Indomável, você lembra de clássicos de boxe que foram muito bacanas. Mas também tem aquela coisa, ele tem um público muito específico, que é o público também que gosta muito de baixar filme, que não faz questão de ir pro cinema, que é tipo, né, o cara lá que curte filme de violência, que curte filme de boxe. Eu acredito, né, pode ser uma tendência que fez com que ele fosse mais esquecido. O Cauê lembrou do Guerreiro, eu lembrei de um que não tem nada a ver com o Nocaute, mas que pela situação pode acontecer, que foi o caso do Grande Hotel Budapeste, que chegou a reestrear no cinema nas proximidades do Oscar, quando já estava disponível em DVD, porque viram a oportunidade de, enfim, permitir que as pessoas fossem ver. Não acho que vai ser o caso, porque eu acho que esse filme não tem também tanta possibilidade de ter tantas indicações, mas pode ter algum tipo de retorno a ele daqui a algum tempo, né? Se ele tiver pelo menos indicação pro Jake Gyllenhaal. Cara, eu acho, na minha sincera opinião, eu acho que Nocaute não vai ser indicado a nada, e se for... É possível, claro, é bem possível que não seja indicado a nada. Se for, talvez apareça aí com a Ona, né, tipo, pra coadjuvante. Sim, o James Horner, talvez o James Horner. Porque eles adoram indicar póstumo, né, aquela coisa exato, de uma última homenagem. Acho muito difícil, porque... eu achei muito esquecível. Exatamente. Você não tem nada nesse filme, por mais que você tenha grandes atuações, uma história emocionante e tal, você não tem nada que seja memorável, sabe? Exatamente. Então... não tem nada que seja marcante, assim. É um tipo de filme que você meio que se esquece dele depois de uns 4, 5 dias, assim. Você se lembra do filme. Exatamente. Tem que lembrar que é da Weinstein Company, né? Dos Weinstein. E os irmãos Weinstein, você sabe como eles são. Eles fazem uma puta campanha, a maioria dos filmes deles, se não me engano, as vantagens televisivas não, o lado bom da vida. A maioria do Weinstein Company sempre estão no Oscar lá, e eles fazem uma puta campanha com o pessoal lá de Hollywood. Não sei como vai ser, mas eu acho que ele tem até chances, assim. Eu acho que vai ter só indicação, não vai levar nenhum, mas acho que talvez a Una e o Gyllenhaal vão ser indicados. Veremos. Né? What's that about? Title shot in Vegas, 6 weeks. Really? 6 weeks? You know what that's about, right? Yeah. You're gonna sell it like it's a revenge match. Yeah. I gotta make some money, man. I can't lose my girl. I am every ounce of my blood, every breath in my lungs, won't stop until I'm phenomenal. Bom, vamos então dar aqui as nossas notas para esse filme, né? Pra gente encerrar esse papo sobre Nocaute, e vamos começar com essas notas de 0 a 5 claquetes pelo Cauê.
E aí, Cauê, como é que vai ser essa sua nota de 0 a 5 pra nocaute? 3 claquetes satisfeitos. É isso. É uma coisa bem simples. 3 claquetes, beleza. E você, tipo, credencia justamente essas 2 claquetes que você não está dando a essas falhas de às vezes, de estrutura mesmo no roteiro e tal, né? Passa por isso e nada mais. Nem tanto falha de estrutura do roteiro, porque ele segue o roteiro como um todo, assim, é bem, sabe? É bem a fórmula mesmo, mas é mais o problema nesse lance que a gente falou de alguns problemas com personagens secundários, mau desenvolvimento de personagem mesmo, alguns, né? E alguns lances de, acho que, de escolha que eu vejo que só pode ser de direção mesmo, que foi o uso da trilha sonora em alguns momentos, o uso da edição em alguns momentos, mas a direção de atores, assim, as atuações, a Una, né, também, e algumas, eu falei das escolhas musicais, mas tem algumas no filme que nem o jeito que o filme começa, eu achei bem marcante, assim. Quando eu lembro desse filme, eu lembro do jeito que o filme começa. Que não é uma coisa muito boa de se dizer, né? Mas eu lembro mais do começo do filme, assim, do final, do que do meio em si, sabe? É meio confuso, assim, às vezes, né? Entendi. Que nem eu falei, eu acho que o filme foi domingo. Aí hoje é terça-feira. Já tô meio nebuloso na minha memória. Exatamente. Mas 3 paquetes satisfeitas, assim, eu saí bem satisfeito. Saiu satisfeito, Legal. Dani, e você? Quanto que você vai dar de 0 a 5 claquetes pra esse filme? Cara, eu sou teimoso, eu vou manter minha nota que eu dei na crítica que eu escrevi. Sim. Que foi de 4. 4? Olha só, eu acho que é um filme muito bom. Eu sei que a gente apontou muitas falhas dele, mas eu acho que ele se sobressai muito pelas atuações, pela eficiência de tudo, né? Por ser muito eficiente, enfim, por provar que fazer bem feito já é o suficiente, não precisa fazer algo totalmente novo. E uma coisa que eu não comentei aqui, que eu acho que é válida, é assim, o Antoine Fuqua, ele pode não ser um diretor gênio, ele pode não ser, enfim, ele é muito bom, ele é muito efetivo, mas não inova, só que pelo menos ele não faz nada muito grandioso, né? Ele não é aquele cara, como fala quando você faz ele não é muito pretencioso, entendeu? Sim. Ele não tem pretensão, claro, assim, ele faz filmes bons, filme de ação, consegue extrair muita coisa boa de filmes não pretensiosos. Eu acho que nem o Dia de Treinamento foi um filme tão pretencioso, entendeu? Os outros filmes que ele faz são efetivos e não tem pretensão, eles são eles estão lá, são lançados e pronto. E eu acho que por isso a gente não precisa tirar tanto assim, logo eu vou manter minha nota 4. Perfeito, tá justificado. E eu vou dar aqui a minha nota, que vai ser 2,5. É um filme médio pra mim, tá na média mesmo, de 0 a 5, 2,5. Então uma nota ok. E eu vou dividir o filme da seguinte maneira, pra mim. De um lado a gente tem a atuação do Jake Gyllenhaal, da Ona. A gente tem uma parte bastante emocionante quando a Maureen acaba morrendo por um acidente muito trágico e tal. E é toda essa parte, toda essa construção e desconstrução, né, se a gente pode dizer assim, desse momento eu gostei muito, assim, achei muito bonito. O Jake Gyllenhaal é realmente um ator que eu gosto muito de ver atuando, então essa parte fica do lado dos 2,5. Nos 2,5 negativo, eu vou colocar justamente a parte de estrutura, assim. Tem coisas que me incomodaram bastante. Por ser um filme de boxe, eu acho que eles tinham que ter promovido um pouco mais essa luta final pra gente, sabe, pra gente se engajar, ficar bem, assim, agitado ali e tal. E aí teria essa mistura de sentimentos quase, que seria, essa luta, como que essa luta vai acabar e a redenção dele com a filha, né? Então eu acho que faltou um pouco disso, eu senti bastante falta disso, e eu acho que o filme perdeu uma oportunidade de ser marcante, ser um grande filme de boxe bastante marcante. E eu acho que o grande ponto forte dele é justamente tornar palpável a profissão de boxeador, assim. Você sente realmente o suor, o sangue, a dor, o desequilíbrio que isso traz e tal, como é um esporte pesado, como é um esporte difícil, como a pessoa precisa ser muito dedicada àquilo. Eu acho que o filme reverencia isso, e isso é muito bacana. Então eu vou dar aqui 2,5 para esse filme. E se a gente fizer aqui, né, a média do cinema
Cinemação, a gente pegar os 3 do Cauê, os meus 2,5 e os 4 do Dani, o filme vai ficar aí carimbado como um filme 3.1. Então ele não é um filme 3, é um 3.1. 3.1, tá bom. É uma boa nota, é um filme que, tipo, mostra aí, né, tá mais perto do Cauê, né, o Cauê foi quase quem acertou aí essa nota. Então é um filme que a gente pode dizer que é isso, é um filme divertido, é um filme bacana, é um filme que, tipo, dá pra você ir no cinema assistir, se divertir com ele ali e tal, sai satisfeito do filme, né, e é um filme de boxe. Eu que agora tenho uma sobrinha pequena e tal, eu agora assisto filmes com criança e essas coisas, eu já fico toda hora eu fico emocionado, fico, nossa, não acredito, olha lá, coitada dessa criança. Então eu já fico assim, cara. Uma coisa que eu percebi também foi que a Una, né, a filha do Billy, se enturmou rápido, né? Tem uma cena lá que ela fala, tipo, ela vira pra amiguinha e fala, vamos embora. É, exatamente. Virou líder já lá, né? E a amiguinha, ninguém veio ver a amiguinha, né? Tipo, vamos. Ela foi lá só pra esperar ela falar com o pai dela, tá ligado? Foi mal. Exatamente. Não, essas partes são muito legais. Essa relação dele com a filha eu acho muito bacana. Então, assim, é um filme que tipo, ele é bacana, é um filme legal, um filme que dá pra gente assistir várias vezes, assim, é um filme que apesar dele ser um filme denso, ele acaba sendo divertido, né? Ele entretém. E isso é a base, a fórmula básica de qualquer filme de cinema, né? É o entretenimento. E ele cumpre com isso. Não é um filme que você vai levantar no meio do cinema e vai falar, pô, vou embora essa merda aqui, tipo Godzilla, entendeu? Não, para, então. Não, Godzilla novamente falando, esse é que nem o Cavaleiro das Trevas Extrude, assim, deve ser o filme ideal pra você assistir bêbado com os amigos e ficar, tipo, falando apontando os defeitos do filme, sabe? Tipo, quem é brasileiro aí no filme? É verdade. Pô, boa ideia, cara, acho que eu vou rever o Nocaute bêbado no cantor. Não vou fazer isso. Final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 153. Nós falamos aqui sobre esse novo lançamento, né? Novo filme aqui do Jake Gyllenhaal, novo pra você que tá escutando o podcast na data, né? Porque se você tá escutando ele no futuro ou no passado, esse é um filme que está, né, passando em setembro de 2015. Então é um filme que, tipo, é um novo filme desse ano do Jake Gyllenhaal. Então, tipo, a gente conversou sobre esse filme, discutimos vários problemas e vertentes que esse filme trouxe, com a presença aqui do Dani e do Cauê. Então, muito obrigado aqui pela presença de vocês nesse podcast tão bacana sobre Nocaute. Valeu aí, Rafa, valeu, Cauê. Valeu, gente. Eu achei que foi muito legal essa conversa. Eu consegui enxergar até coisas que eu não tinha enxergado no filme, né? Antes de conversa, é muito legal, assim, quando a gente consegue ampliar a nossa visão. E espero que todo mundo tenha ampliado. Então, é isso aí, muito obrigado e até semana que vem. É isso. Foi muito bom bater esse papo. Esclareceu também coisas pra mim negativamente, né? A gente conseguiu pescar uns furos de roteiro que eu só pesquei aqui pensando em tempo real, tipo, do assassino da Maureen lá. É, exato. Mas foi um ótimo papo aí. Obrigado mais uma vez, principalmente por terem me chamado, né, pra fazer não, se bem que eu que me voluntariei, mas enfim, muito obrigado por estar sempre me aceitando aí, fazer os podcasts, apesar de tudo. E é isso, galera. Obrigado, boa noite. Falou. O podcast Cinemação número 153 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
Ação. O Rafa falou bola de ouro aí, bola de ouro do Jake Gyllenhaal. Eu falei, ih, mano. Ovo, né? Ovo. Ovo de ouro. Ovo de ouro. Olha, é verdade. Dura ele ter só um, né? É bom que ele tivesse 2 ovos. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.